Quero te fazer uma pergunta hoje. Por que a gente encontra algumas pessoas que a gente pensa que a gente já conhece? Esse é o assunto de hoje no nosso podcast. Seja bem-vindo ao Bate-Papo no Jardim, que é uma conversa sobre a vida. A gente está aqui juntos, dois amigos de longa data, e a gente quer numa conversa franca, simples, transparente, simples assim como ele diria, bater esse papo com vocês para falar sobre esse sentimento, essa sensação que a gente tem quando a gente encontra uma pessoa e pensa que já conhece. Eu tenho essa sensação com ele, que a gente já se encontrou de outras vidas, por isso talvez hoje que a gente tenha tanta afinidade, ou que a gente tinha já um projeto pré-determinado. Então aqui a nossa proposta é muito simples, muito verdadeira, e para plantar essa sementinha em você e te trazer algum conforto, alguma explicação à luz da vida espírita. E esse bate-papo do Jardim vem diretamente do coração do Jardim das Oliveiras. Meu nome é Daniela Moraes e eu estou aqui com meu querido amigo Roberto Marco. Oi, Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos? Muito bom estar aqui de novo. Muito bom, para mim também. Nos conhecemos, afinal? De outras vidas? Bom, se o nosso tema é por que encontramos certas pessoas como se já as conhecêssemos, eu acredito que no nosso primeiro encontro há praticamente 24, 25 anos atrás, eu faço a conta pela idade da minha filha mais velha. Sim. Nós eu tivemos... vi a Ana na sua barriga. Antes da minha barriga. Isso. E a gente já se conhece há tanto tempo, tivemos uma afinidade inicial, né? E já estamos juntos há muito tempo e trabalhando, enfim, e nessa vida terrena. Mas eu sempre tenho no meu coração que a gente tem algum laço. Tem algumas coisas que são, assim, muito naturais mesmo, né? Sim. E eu diria que sim, né? Ou temos alguma missão, né, já combinada, mas que certamente já vem também de outros momentos. De outros momentos. E para o nosso tema de hoje, né, para o nosso bate-papo, de falar sobre essa sensação que a gente tem quando a gente encontra uma pessoa, essa familiaridade, né, que traz pra gente, e pode ser uma sensação boa ou uma sensação, às vezes, ruim, né? Sim. Mas essa coisa, assim, que a gente fala de lugares, de ter que parece um déjà vu, né? Sim. Que eu já estive aqui, nossa, eu conheço essa pessoa, nossa, como ele é parecido com que, né? Eu já me vi nesse lugar aqui, e a gente remete isso às vezes a sonho, né? Será que eu já encontrei? Será que eu conheço? E isso, todas as vezes que a gente tem essa sensação, ele vem exatamente pela vida espiritual. Não tem como, olhando sob a ótica espírita, não tem como nós admitirmos por aquilo que acreditamos da nossa anterioridade. Né? Somos anteriores a este momento. Né? Nós já vivemos muitas vezes, nós já construímos muitas histórias, nós já conhecemos muitos outros espíritos, né? Ou seja, provavelmente nós já nos reencontramos muitas e muitas vezes. Né? E eu não estou falando de mim e de você, eu estou falando de todos nós, de maneira geral, na medida em que vamos caminhando e encontrando com pessoas neste mundo. Então, é muito natural que a gente, em algum momento, acabe tendo a percepção, né, desses encontros felizes ou infelizes. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar de início, para quem está nos assistindo, né, a gente vem do Jardim das Oliveiras, que é uma casa espírita, e que quando a gente fala dessas sensações, né, algumas pessoas talvez possam não entender quando a gente fala de outras vidas, porque quando nós reencarnamos, Deus dá essa possibilidade bendita da gente vir com um véu do esquecimento, exatamente para que a gente consiga evoluir, aprender e passar pelas nossas provas, que é o que a gente está nesse Sem mundo. contaminações de qualquer coisa que pudesse nos impedir cumprir esta prova agora. Nos desviar disso. Então, com esse benefício,
a gente não vai se lembrar de tudo, mas a gente tem as sensações, tem os sentimentos, né? E isso passa fisicamente por nós mesmo, né? Como se fosse um simples flash de recordação e a gente olha e diz, acho que aqui tem alguma coisa que eu já vivi, já conheci. Nossa, parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Essa sensação. Isso. E a sensação ruim também, né? Da mesma forma. Da mesma forma. Então... É que é muito marcante quando é positivo, porque você quer continuar próximo, você quer expandir essa proximidade. Quando é ruim, você quer repelir, né? Mas é engraçado que quando é próximo, a gente supervaloriza isso, é claro, mas é bom que a gente também fale, no mundo espiritual, que os que também são avessos a nós, são os que constituem muitas vezes o nosso caminho maior de aprendizado, né? Não que eu não tenha uma relação aqui, que eu aprendo muita coisa com esse meu amigo, mas com os que não nos são afins, é que a gente vai ter as dificuldades onde a gente também precisa se provar e que não necessariamente são pessoas que vão passar no caminho, que fazem parte... Ai, desculpa, meu técnico daqui a pouco vai falar que eu bati no microfone. Não necessariamente fazem parte da nossa prova, mas que vão fazer com que a gente aprenda alguma coisa com aquilo. Porque quem a gente vai repelir, né, naquela relação, a gente vai desenvolver talvez algumas características do nosso lado sombrio, do nosso lado ruim ali. Eu creio que dentro do processo de aprendizado em que nós estamos inseridos dentro do momento desta reencarnação, nem todos os encontros serão duradouros, porque nem todos os encontros serão para proveito neste momento. Né? Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com esse tipo de situação, seja ela positiva ou negativa, né? E nós vamos dizer, puxa, parece que eu já te conheço, né? Eu vou olhar para o Michael que está aqui do nosso lado e vou dizer, puxa, Michael, acho que eu já te conheci de outros momentos. Sim. Mas ainda assim, a nossa vida, agora, por circunstâncias dele, por circunstâncias minhas, elas não vão convergir. Exato. Né? E cada um continua seguindo o seu caminho natural. Enquanto em outros encontros pode ser que não. A gente, como você e eu, por exemplo, em algum momento. Sim. Não é? Dessa afinidade que surgiu naturalmente e que foi se perpetuando, se consolidando, foi se fortalecendo ao longo desses 25 anos. Sim, né? Porque senão também as pessoas entram numa energia de que todo mundo que eu vejo que me repele ou que eu me dou bem, é uma prova ou tá ali porque precisa. E não necessariamente, porque nós somos espíritos repetidos. Ou com empolgação, né? E porque somos espíritos repetidos, né? Estamos indo e voltando, então, inevitavelmente, vamos cruzar Vamos reencontrar em algum momento. O mundo é pequeno. Exato, o mundo é pequeno. E somos muitos também. Mas muitos que ainda não tiveram a chance de voltar. Então, tem muitos ainda na espera. Mas, com certeza, todos nós podemos ter tido em algum momento algum encontro aí, não com a mesma importância para essa vida, para essa encarnação, mas sim, né, com essa familiaridade. Com essa familiaridade que já vem de uma anterioridade. Né? Agora, o nosso cérebro também, você também, quando faz as palestras, o que é muito importante a gente também aprender a separar é a parte física, né? Nossa parte, a associação do cérebro mesmo, da nossa parte mecânica, que também o cérebro é capaz de fazer essas associações de lembranças da vida que a gente corre hoje aqui, né? Então, para que as pessoas também... E podemos nos confundir em algum momento, viu? Porque em algum momento eu posso ter me deparado com alguém que seja muito parecido com este outro e isso pode entrar dentro de um campo, puxa, acho que já vi. Talvez já tenha visto mesmo. Sim, porque as pessoas também acabam colocando isso sob a ótica do sobrenatural. Isso, da mística, né? Isso, e que isso é muito perigoso, né? Tanto para o lado bom como ruim, como a gente está falando, mas que as pessoas gostam de quando acontece uma coisa e aquela pessoa pode, de fato, ter sido alguma coisa programada para que acontecesse nessa vida, mas pode não ter sido. Pode ter sido uma associação mecânica do seu cérebro, até para te trazer algum tipo de conforto.
Porque senão as pessoas entram só nesse... eu só correspondo se for uma coisa divina, uma... Sim, né? sim. Então, acho que é importante também que as pessoas Encontrei. saibam que há uma linha tênue para você discernir e que não é simples. Que precisa ser observada com equilíbrio, inclusive. Isso. E talvez, acho que você é melhor do que eu para dizer isso, eu acho que esse caminho desse entendimento, primeiro, é a durabilidade daquilo, né? A duração daquilo na nossa vida. Eu falo que eu acho que a gente deve ter tido alguma experiência pregressa, porque a gente se reencontrou, ou por muitos anos não se deixou, ficamos um tempo sem se ver, mas a gente isso não se perdeu. Então, talvez, não sei se eu estou certa nessa encarnação, talvez isso seja uma resposta a de que isso possa realmente fazer conta do passado. Sim. Pode ter essa relação com essa durabilidade? Eu creio que sim. Eu creio que junta tudo isso com o campo da afinidade verdadeira, de propósito, de intenção, daquilo que você busca, que de alguma forma, espiritualmente eu estou dizendo, né? Daquilo em que você enxerga para a vida. Os valores mesmo. Isso, de todos os valores que você traz e que de alguma forma vai te ligando naturalmente àquele indivíduo. Ou não vai te desligando. Ou não vai te desligando. Desse indivíduo. Ou dentro desse processo em que você vai se comprometendo, porque você vai se comprometendo com essa afinidade. Sim. Né? Porque na medida em que nós vamos conhecendo pessoas, nós queremos conhecer mais. Se aquela pessoa te fez bem, se aquela pessoa te trouxe algo positivo, né? Você quer desfrutar um pouco mais daquilo. É natural. Né? Assim que as grandes amizades surgem, os grandes amores surgem, tá certo? E as coisas vão se consolidando dessa maneira. Então, dentro dessas coincidências de valores, você acaba consolidando a aproximação. E acho que a gente se pergunta, eu já me perguntei algumas vezes assim, né? Será que essa pessoa tem esse significado, né? A gente acaba se perguntando, né? Principalmente quando você tem algum conhecimento de como é essa vida espiritual, eu digo porque já estou inserida dentro do contexto espiritual há algum tempo, não de conhecer tudo, mas de ter alguns entendimentos já. Sim. Então, de também me questionar, será que essa pessoa, será que não? Ai, meu Deus, será que eu estou me desfazendo? E aí, eu acho que um campo, assim, que me ajuda e pode ajudar uma pessoa que também tem esse tipo de dúvida, é sempre pensar. Deus, ele vai sempre escolher o melhor para mim. Então, mesmo que eu não saiba escolher, que eu não saiba discernir nesse momento, eu conto sempre com o meu anjo da guarda, alguns vão chamar de mentores, né? Do nome que quiserem, Deus, o seu espírito guardião, e que peça para que ele te oriente, né? Sim. E tirar do seu caminho, ou te deixar, enfim. Isso. E se aquilo for uma sensação boa... Isso. Ou que você não deixe nenhum tipo de empolgação, né? Obstruir aquilo que você deve observar dentro desse encontro, né? Para que você não acabe entrando em determinadas armadilhas que podem estar por trás dessas coisas. Porque a grande armadilha é nessa ânsia, você querer colocar a pessoa dentro daquela caixinha para que ela se torne aquela pessoa que é aquela pessoa do déjà vu que você já conheceu, você imaginou, que você já idealizou tudo aquilo. E aí você compra isso como se... Não, mas não como pode verdade absoluta, isso. É isso. Não pode ser outra pessoa. Isso quando está no campo do amor. Sim, principalmente. Né? Encontrei a outra metade da laranja. É aquilo que a gente vai discutir, quem sabe um dia, em algum momento, num novo bate-papo nesse jardim aqui. Sim. Né? E que o Espiritismo vai contradizer, né? Mas é assunto para outro momento. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, sim. Porque, inevitavelmente, a gente vai cair numa armadilha, né? Podemos, né? Ou não. Ou podemos encontrar realmente alguém que, durante toda uma vida, vai permanecer junto de nós. Ele me deixou tensa agora, porque ele falou ou não. Ou não. Esse ou não. Sim. Ou sim, esse não me deixou pensando, meu Deus, será que eu já perdi uma grande oportunidade nessa vida ou não? Ou quem sabe você tenha se enganado em alguns momentos também? Sim, com certeza. Com certeza.
E aqui dentro do nosso hall de perguntas, a gente tinha colocado, assim, o que caracterizaria esse tipo de encontro com essas sensações de conhecimento, né? A gente falou agora sobre a durabilidade, o tempo que traz, ou a sensação que a gente sente, mas tem algum outro apontamento, assim, do que a gente poderia pensar quando acontecer essa sensação de que eu já conheço? Olha, mais uma coisa que você deve olhar é isso. Olhar no sentido de entender o quanto, o que isso vai acrescentar. Né? Para que eu não deixe me empolgar, para que eu não deixe que a empolgação traga determinadas condições que ali na frente podem trazer prejuízo. Né? Então, é estarmos sempre muito atentos, tranquilos, apesar de eu ter essa sensação, deixar que a coisa se forme naturalmente, que este reencontro, né, aconteça de maneira muito tranquila, porque é um reencontro, né? Sim. Se ele é efetivo, se ele é real, né? Se eu já tive contato, experiências, se eu já tive uma relação mais profunda com esse espírito, né? Se nós já ganhamos uma relação mais profunda no passado, e nos distanciamos por algum motivo, sim, que eu entenda que isso também não foi por acaso, como absolutamente nada nos caminhos dos nossos aprendizados nesta terra são por acaso. Até porque as nossas escolhas vão nos levar para determinados lados, né? Isso. E toda escolha que a gente faz, a gente gera alguma consequência. Sabe, né? Aquela coisa que vão dizer assim, nossa, levei 50 anos para encontrar com esta pessoa. Talvez fosse muito importante que você levasse ainda mais 10 para encontrar com ela. Você fez coisas erradas, por isso que agora você encontrou rapidamente. Né? Porque se você encontrasse há 20 anos atrás, talvez você pudesse se enganar da mesma forma que se enganou em outro momento, pudessem juntos errar novamente da forma em que talvez tenham errado. Aqui nós estamos só colocando tudo no campo das muitas hipóteses. Muitas hipóteses. Então, nada é por acaso. E se eu reencontrei alguém, entender isso também com naturalidade, né? E entender que é um recomeço. É reconstruir aquilo que se já houve, né? Se já existiu, que agora ele volte a se consolidar. E que também volta ao campo da consciência, né? Muitas vezes também a fala pode ser, que bom que eu demorei para te encontrar, porque talvez num outro momento eu não estivesse preparado, exato, né? Não fosse possível. Exatamente. Agora, esse tipo de encontro que a gente passa durante toda a nossa vida, eu acredito que não tenha ninguém que está assistindo aqui hoje que não tenha passado por um momento. Em algum momento, né? Seja com alguém ou com algum lugar ou com alguma coisa qualquer. Eu nunca ouvi dizer a pessoa falar, nunca passei por isso. Se nós dermos 5 segundos agora para reflexão, já reflitam aí. Sim. Vão encontrar. Exato, que não seja uma pessoa, mas que seja um lugar. Já tive aqui. Isso é uma coisa muito frequente, ou dentro da nossa existência, elas são momentos mais raros, de pessoas assim que elas vão ter, a gente entendeu no começo que a gente pode esbarrar com diversos casos, mas essas pessoas importantes que a gente já vem combinado no nosso plano, né, no nosso planejamento espiritual. Então, eu vou encontrar essa pessoa X num determinado momento e tô predisposta a ter um relacionamento de amigo, de família, enfim, com essa pessoa. Sempre vai ter essa uma pessoa. Já é muito raro, é uma pessoa, ou durante a nossa vida podem acontecer muitas vezes? De que pessoa nós estamos falando exatamente? De que essa uma pessoa, nós estamos classificando ela como sendo aquele encontro da pessoa amada, em que eu desejava que permanecesse do meu lado, eu acho que a pessoa amada, amigo. A pessoa amada, ela acho que deve fazer sentido para a grande maioria, porque a gente fala da constituição da família, que é uma coisa muito importante e que, dentro dos planos terrenos, a constituição da família é uma das coisas muito importantes. Mas a gente tem a parte do trabalho, por exemplo, os filhos, com certeza, né? Porque são gerados. Isso. Então, isso. Esse é o ponto.
Que agora vamos falar com olhos espíritas mesmo e Sim. falarmos sobre a reencarnação, Sim. né? Porque isso tem muito a ver com a reencarnação. Claro, Ou totalmente. seja, se nós estamos nos reencontrando e admitindo, né? Porque essa questão ela é admitida até por aqueles que não são espíritas, aqueles que não creem na reencarnação e falam, nossa, isso aqui é coisa de outra vida. Mas eu não creio na reencarnação, como isso é coisa de outra vida? O termo usado é esse. O termo usado é esse. Sim. Mas então vamos interpretar sob o ponto de vista espírita e daquilo que é realmente de outra vida para nós. Isso significa que no plano reencarnatório nós vamos nos reencontrar com muita gente. Nós vamos nos reencontrar com alguém desde o primeiro momento. Do nascimento. Da chegada. Antes desse nascimento. Né? Porque nós já estaremos nos reencontrando com nossas mães, com nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos avós. Olha quantos reencontros imediatos. Abrimos os olhos para este mundo, para esta nova oportunidade, para este novo momento e já nos reencontramos. Não, e quantos de nós já estão sendo desejados há anos, há meses, né? Psicologicamente já estamos ligados, né? Mentalmente. E continuaremos nos reencontrando. Sim. Há 8 anos atrás eu me reencontrei com a Helena, minha primeira neta. Há 6 anos atrás com o meu segundo neto e agora com o Matias, né? O segundo neto, o Matias e agora com o Thomas. Né? Então veja, os reencontros eles não param e nós não nos damos conta de que nós estamos nos reencontrando o tempo todo com pessoas, com espíritos antigos, com espíritos anteriores a este momento. Né? O que fica marcado é aquela coisa de você que parece que os caminhos não te pertencem. Né? É aquela coisa que parece, não, isto não faz parte deste caminho. E, de repente, eu reencontrei. Né? Porque fica essa sensação com algumas pessoas. Mas nós temos que pensar o quanto nós nos reencontramos o tempo todo com alguém. Também nos desencontramos. Ou nos desencontramos. Porque também é necessário o desencontro. Muitas vezes a gente tem essa relação desta prova, desta vida, dessa jornada, mas que cumprimos aqui mesmo aquela pequena, faltou alguma coisinha ali, aqui acabou e vamos nos desencontrar. E é necessário também, né? Para que novos reencontros surjam ali. Para que a gente não fique cristalizado, como a gente falou no outro episódio, de que as coisas precisam ser dessa forma e a gente não abre mão de que, não vou fazer ou não... Sim. Né? Encontros e desencontros, né? Isso é tema para muita coisa. Eles são reais, eles são verdadeiros, mas nós temos que tomar algumas precauções. E aí, a gente colocou uma pergunta assim, o quanto que a nossa vivência aqui, o nosso dia a dia, né, as nossas experiências todas, podem moldar essas conexões que a gente faz com essas pessoas que são os nossos reencontros. O quanto elas podem determinar esses reencontros ou o não reencontro. Ou desencontros, né? O desencontro, né? Por quê? Porque a gente tem os encontros efetivos e duradouros, que eu vou chamar que são os nossos filhos, que são para sempre. Nossos pais. Nossos pais, sim. São as relações que elas não vão se separar. Mesmo que estejamos em outros planos, em algum momento, para essa jornada, são essas pessoas, certo? Mas quando a gente fala, por exemplo, de um desencontro no casamento, uma separação, então nós tínhamos aquela alma, aquele espírito que estava destinado ali para aquele reencontro, mas em algum momento a gente se desencontrou, a gente se separou desse espírito. Isso caracteriza que a gente terminou uma jornada, a gente não pode nunca generalizar, né? Porque tudo depende. Não necessariamente. A gente sempre fala essa palavra, depende. Mas como é que é essa experiência desse desencontro também? Olha, tudo vai passar, Dandan, pelo livre-arbítrio. Tudo vai passar pelos caminhos das decisões.
né? A continuidade da vida é sempre a consequência da última decisão. Sim. É assim que a gente continua, não é isso? Sim. A vida inteira é tomada de decisão. Uhum. Se eu decido ir para a direita, eu tenho duas opções, ir para a direita ou para a esquerda. Sim. Se eu decido à direita, naturalmente, eu tenho que viver a consequência e ter a responsabilidade de assumir a consequência, porque eu virei para a direita. Uhum. E aí eu tenho inúmeras possibilidades, até de voltar. Sim, não é? exato. Se eu entrar para a esquerda, da mesma forma, eu vou ter que assumir aquilo que é inerente ao lado esquerdo que eu entrei. Sim. Tá certo? Então, o livre-arbítrio ele é preponderante para os meus caminhos e eu posso tomar decisões diferentes a qualquer tempo. Sim, está na nossa mão. E uma coisa que eu acho que é importante deixar claro também é, vamos imaginar que a gente entre numa esfera de que, poxa, eu devo ter tomado decisões erradas. Deus é tão bom e maravilhoso que Ele vai nos dar uma nova oportunidade. Sempre. Então, temos oportunidade nesse espaço de tempo de reconstruir, né? E tudo que tiver nos deixando angustiados é uma fonte de aviso. Vamos voltar um pouquinho atrás. Você disse dos encontros que são certos. Eu talvez pudesse admitir que absolutamente nenhum encontro será certo. Porque até dos nossos pais nós poderemos nos desencontrar. Poderemos? Sim, a força do livre-arbítrio, da decisão de alguém, de uma mãe que tenha se separado de seu pai ainda na gestação, de um pai que tenha desaparecido porque renegou o seu próprio filho e porque estava no contexto um compromisso que ele não conseguiu assumir. E dessa forma o desencontro até mesmo destas situações absolutas, se pudermos chamar desse jeito, poderão acontecer. Poderíamos dizer que eles seriam os mais certos, mas ainda assim existem as possibilidades dos desencontros. Porque passam pelo caminho da decisão e da capacidade que nós temos para seguir aquilo que está proposto para nós, por nós mesmos, por aquilo que eu disse, a decisão de entrar à direita ou à esquerda. Essas decisões vêm de uma anterioridade, elas não nascem agora, elas são somadas às experiências de agora, aquilo que eu já, em algum momento, também posso ter assumido lá atrás. Né? E assim vai acontecendo. Então, assim, às vezes cruzamos com alguém que está dentro de uma diretriz planificada, planejada, já assumida anteriormente. Mas concretizar este reencontro, permanecer dentro deste reencontro, né, é algo que continua no demandando campo da decisão, né? Decisão de continuidade. E aí entram uma série de circunstâncias que envolvem os valores que eu vou compondo ao longo dessa nova existência, né? E quais os caminhos que eu vou assumindo, que me aproximam ou me distanciam daquele indivíduo. Não, e a mesma pessoa, na mesma vida, ela pode se aproximar e se distanciar, né? Porque são as dificuldades e as escolhas que nós vamos encontrando mediante todas as decisões diárias que a gente toma. Isso. Então, da mesma forma que a gente aproxima e no momento aquilo a gente entende como bom, como benéfico, em algum momento se torna essa é a questão da empolgação que eu me referi logo no começo. Sim. E é difícil discernir tudo isso. Essa relação ela é formada por empolgação. Aqui leva. Então eu vou colocar um exemplo que pode parecer absurdo, mas no momento em que nós nos encontramos lá atrás, há 25 anos, e imediatamente um campo de afinidade se formou, nos aproximando para um caminho
né? E esse caminho tem muito a ver com o espiritismo, porque essa é a afinidade do trabalho, né? Do envolvimento com a caridade, com isso tudo, que de alguma forma vem nos aproximando nesses anos todos, poderia ter sido confundido. Poderia ter sido confundido com aspectos mundanos, daquilo que é sensorial, daquilo que é corpo, daquilo que é química, daquilo que às vezes nós confundimos. Sim. Então, aquilo que era extremamente promissor num reencontro pode ser desviado, porque na medida em que essa proximidade cresce, a empolgação desaparece, você percebe que não era daquela forma. E não era aquela pessoa E não exatamente era para este caso. Para este caso, né? Então, quando você consegue reconhecer nessa reaproximação, neste reencontro, o caminho verdadeiro desta afinidade e o que motiva aquele reencontro, tudo vai muito bem. E que, voltando a falar do que a gente falou um pouco no primeiro episódio, como os dias de hoje interferem tanto nisso, né? Porque Isso. o que a gente enxerga hoje da nossa sociedade, né? Que ninguém quer esperar. De novo, nós voltamos àquilo que foi o primeiro episódio, Exato. né? E aí entra o componente da ansiedade, né? E principalmente acho que na parte de relacionamentos mesmo, né? Isso. Eu preciso ter alguém, eu preciso casar, eu preciso, Isso. e é essa, e é agora, e se não for agora. Exatamente. Então, não há possibilidade nessa euforia de você escolher com discernimento. Sim. E aí pode ser qualquer pessoa que E vá... pode ser danoso. E pode ser danoso porque uma escolha errada pode te trazer consequências para Vai desencadear uma série de outras condições que talvez não precisassem existir, não estavam no caminho de programação, e aí vem sofrimentos desnecessários. E uma coisa que a gente sempre fala no Jardim é assim, né? Obviamente a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por coisas que nos levem, né, a problemas. Mas somos nós que traçamos o nosso caminho. Isso. Todos os dias, a escolha é nossa. Então não adianta que depois a gente culpe a um Deus que não olhou por nós, Sim. à nossa mãe, ao nosso vizinho, a ninguém. Isso. Porque a decisão sempre... A decisão, e como você sempre diz, nós temos o discernimento. Isso nasce com a gente. Então, a gente tem capacidade para isso. Só que a gente, na euforia de precisar, por conta social, enfim, existem outros fatores, né? Ter que tomar decisões sem fazer nenhum tipo de análise é se enveredar por caminhos que vão trazer mais sofrimento depois. Arriscados, com certeza. Arriscados, com certeza. Eu não sei se eu acabei me desviando um pouco daquilo que é o tema específico, mas acho que muito apropriadamente a isso, tem aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo são duas mensagens. Causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. As causas anteriores das aflições são aquelas que nós não temos, não é que não temos domínio, mas nós não temos como evitá-las, porque elas estão dentro de um histórico de necessidade daquilo que nós provocamos e agora temos que assumir e vamos vivenciá-las nas condições das provas e até das expiações. Por que não dizer assim? Mas as causas atuais das aflições são aquelas que nós temos condições de evitá-las. Porque entramos nela, né? Agora. Isso, porque nós entramos nelas. Então, tem muito a ver com o que você está dizendo, né? É aquela decisão em que você não reflete suficiente para entender o que daqui a pouco pode ser. E que, voltando também no episódio, é tudo pelo imediato. Sempre. E é o entendimento desta vida, desse espaço de tempo de 80 anos, 50 anos, cada um vai ter o seu. Sim. E que a vida não é isso. A vida é uma eternidade de reencarnações e que até que a gente passe para um outro estágio, a gente vai voltar aqui, né? Nós temos muita dificuldade de perceber sinais, porque os sinais, eles estão.
Sim. Né? Mesmo nas circunstâncias mais felizes, agora voltando para o tema, né? Falando do reencontro em si, dessas pessoas que reencontram, mesmo naquilo em que forem as situações mais felizes desse reencontro, haverão sinais. Nós temos que enxergar sinais de por onde caminhar, para não nos deixarmos acabar seguindo por aquilo que pode trazer alguma... E o nosso erro talvez seja o que a gente idealiza, né? Isso. Para não perceber e para poder justificar os sinais. Isso. Mas porque, né, quem vê de fora, a gente sempre tem essa frase, vê melhor realmente. Porque quem está envolvido naquilo, a pessoa muitas vezes não consegue enxergar e não aceita também, às vezes, alguma instrução de fora, ou enfim, e idealiza para que aquela situação caiba dentro daquilo que ela imagina. Então, Sim. ela faz de tudo para que aquele sinal não apareça. Sim. Ou se aparecer, ela fala, não, mas isso apareceu e tem uma justificativa também para o sinal se for contrário ao que ela deseja. Sim. E isso também vem um pouco da falta da fé, né? De não colocar a sua fé em acreditar que as coisas não sei se é esse o termo, mas se as coisas forem para acontecerem de acordo com a... Também não jogar também a responsabilidade para Deus. Eu não sei se necessariamente pela fé, né? Mas eu diria que por aquilo que a ansiedade mesmo causa, né? Das ilusões que nós vamos construindo para determinadas circunstâncias dessa vida. E você tem razão, porque se a gente coloca também tudo no campo da fé, a gente também terceiriza uma responsabilidade. Também não podemos. Isso. Mas às vezes eu penso assim, poxa, eu vou deixar isso nas mãos de Deus, que isso vai se ajeitar. Mas também tem que ter o discernimento e o cuidado de que quando a gente também só age com essa premissa de eu vou deixar tudo nas mãos de Deus, você está terceirizando a responsabilidade que é sua, que não é de Deus. Deus faz a parte dele. Mas que você é do discernimento, que é a capacidade da observação daquilo que pode ser bom ou daquilo que pode não ser tão bom. Mas eu é que tenho que fazer a minha parte, claro, né? Nós temos sempre que fazer, ter olhos de ver. Não, porque senão caímos no que falamos também, de que a responsabilidade, porque Deus permitiu que fosse assim, então foi. E também não é terceirizar. Deus permitiu depois de uma decisão que nós tomamos. Isso, exato. Né? Porque é exatamente... E ele vai permitir. É exatamente o fundamento de entender se eu vou virar para a direita ou para a esquerda. Sim. Mas na medida em que eu virar, eu tenho que assumir o caminho que eu tracei. Sim. Porque isso é inalienável. Eu não tenho como admitir, colocar a responsabilidade da minha decisão para que o outro assuma. Sou eu quem tenho que assumir. A gente vai ser um pouquinho redundante, talvez, aqui, tá? Das perguntas que vieram. Que toda conexão forte significa... É porque a gente fala tão pouco, né? A gente fala pouco, é por isso, tá, pessoal? A gente tem, assim, só um pouquinho de intimidade, a gente começa um assunto, não segue o roteiro, e aí a gente consegue falar mais do que tem nas perguntas. Mas, enfim... Aqui a gente tinha colocado, se toda conexão forte significa algo duradouro. Acho que se é duradouro é porque é uma conexão forte. Forte em que sentido, né? Forte em que sentido? Isso. Qual é o sentido dessa força que vem? Essa força é a força que constrói uma ilusão? É uma força real, né? Com raiz efetiva em algo positivo. Porque a seguinte é exatamente como é que a gente diferencia o que é uma afinidade real da projeção que a gente tem. Da projeção que estamos fazendo. Que é a nossa empolgação, é querer resolver imediato. É exatamente isso, né? Entrar nesse campo dessa... Isso. Nós podemos nos enganar facilmente com determinadas situações. Vamos dizer que uma moça esteja vivenciando um momento muito fragilizada de desilusões, né? De rejeições, e ela esteja angustiada, até deprimida com essas circunstâncias. E aí, fragilizada desta forma, de repente surge uma situação dessa. E é uma situação que vai gerar um estímulo dentro daquilo que é a própria fragilidade que ela está tendo naquele momento, né?
possibilitando, porque aí eu digo possibilitando que ela se engane com o que está vendo, com o que está sentindo. Pode ser um reencontro verdadeiro, real, realmente já se conhecem anteriormente, já se relacionaram, nem importa de que maneira, se amorosamente ou não, em outro momento, de outra existência, e que agora se reconhecem. Sim. Né? Mas aquela fragilidade pode levá-la a não enxergar sinais e acabar adentrando a um caminho que pode se configurar bem perigoso e difícil ali na frente. E aqui vem uma palavra que eu adoro também. Porque aí vamos dizer, só para completar, vamos dizer, Deus o colocou no meu caminho. Daqui a 2 anos estará se perguntando por que Deus pôs esse desinfeliz no meu caminho. Mas uma coisa que a gente falou no primeiro podcast que a gente gravou é a palavra equilíbrio. Quando nós não estamos equilibrados, a dificuldade que a gente tem de enxergar qualquer coisa, seja ela positiva ou negativa, né? Então, vai desde quando você está doente, de qualquer coisa que altere você e que você não esteja em equilíbrio, você tem que tomar muito cuidado. Isso. E é desequilíbrio material, é qualquer coisa, porque todas essas provas que nos desequilibram é que a gente precisa parar e falar, bom, estou numa fase chamada de complicada ou desequilibrada. Preciso pensar então mais. 2 vezes, porque muito, muito pode acontecer da decisão ser tomada. Uma coisa muito importante, aí entra no campo da fé, aí entra no campo da confiança em Deus. Aí eu acho que nós podemos avançar para este caminho. É quando você pede forças e discernimento. Você tem uma ferramenta essencial e poderosíssima, que é a prece. Sim. Que é a comunhão com Deus, né? Onde mesmo se sentindo desequilibrado, se você parar, né? Para entrar na sintonia com aqueles que verdadeiramente podem te ajudar, te orientar, que são os nossos anjos protetores, os nossos amigos espirituais superiores, né? Que enxergam a vida de um outro ponto, acima de nós, enxergando que essas caminho, situações podem resultar lá na frente, aí talvez tenhamos condições de nos proteger. Com certeza ficaremos muito mais fortes. Então, podemos, né, usar essa ferramenta da fé, né, da oração, né, de entrar em comunhão com este plano maior para nos auxiliar a discernir se aquilo realmente faz parte da continuidade da minha vida. Sim, e porque também, né, quando a gente fala desse momento onde a gente não sabe qual o caminho, que é um desequilíbrio, a gente tem que imaginar que se a gente estivesse ao pé de uma montanha, o nosso anjo guardião, nosso protetor, ele está no topo, ele está vendo. Se você seguir por este caminho, aquilo que você vai encontrar ali na frente. E se você seguir por aqui, ele está vendo. Por isso que quando a gente pede em oração verdadeiramente, a gente pode obter uma resposta e se equilibrar para... Este é o verdadeiro pedir, obtereis. Para entender o que eu devo seguir ali em frente. Isso. Né? Então você tem que parar para enxergar sinais. Não pode simplesmente... Né? Mas, se você perguntar para mim se isto é comum, é muito mais comum do que as pessoas podem imaginar. Aqueles que estão fragilizados adentrarem por caminhos... E o mais perigoso é, na fragilidade, você se deparar... Tudo que eu falo aqui, eu ouvi em algum lugar, ou eu me intuí de algum lugar, né? É você se apegar de uma característica que parece positiva, que é o mais perigoso. Porque o mal pelo mal, você pode discernir rapidamente. Agora, quando é um mal revestido de bem... É muito perigoso. Isso. Então, são as armadilhas. São as armadilhas, isso. Então, realmente, você ter esse equilíbrio, essa comunhão
para te equilibrar mesmo. Nós não podemos né? esquecer dos envolvimentos espirituais. Sim, exato. Né? De determinadas circunstâncias Sim. que podem ser muito mais do que testes, né? Sim. Serem aquelas armadilhas preparadas, né? Sim. Para que tudo te pareça perfeito. Tudo te pareça maravilhoso, mas ali Sim, tem os embustes Isso. É perigosíssimo. Né? Isso. Ali tem artimanhas para que você acabe caindo na armadilha dessa ilusão que foi criada ali, naquele cenário muito bem preparado para isso. Não, e não estamos livres disso, né? Absolutamente. Mesmo em comunhão. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Orai e vigiai. Exato. E mesmo acreditando estar em comunhão, podemos ser desafiados e cairmos na armadilha. Sim, seremos testados muitas vezes, né? Testados na fé, testados na confiança, testados na firmeza de propósito, Sim, né? mas aí é importante saber que há possibilidade sempre de retomar o caminho. Sempre. Né? Ao recomeço, né? Porque senão as pessoas podem achar que, bom, então se eu fizer um caminho errado, eu vou ter que seguir por ele a vida inteira. Absolutamente, né? Eu posso tomar sempre novas decisões do nosso caminho. Exatamente. Nem todo laço nasce, então, no presente, certo? Nem todo laço nasce Diríamos no presente. Que nenhum que praticamente nenhum Não, laço. novos laços serão formados, claro. Aqui, né? Vamos... Afinal de contas, Somos não muitos, temos né? tempo de encontrar 8 bilhões de pessoas, todos numa vida só, né? Mais do que isso, né? Se a gente contar com todo o pessoal que ainda está no plano espiritual, esperando a oportunidade de voltar para cá, né? Então, vamos contar lá aproximadamente uns 30 bilhões de espíritos. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, são muitas vidas ainda. Novos laços serão formados, vamos conhecer, né? A diferença é que, a não ser que você, nesse encontro novo e verdadeiro, né, daquele que você nunca viu antes, tenha valores muito idênticos aos seus, que também pode trazer essa confusão. Pode trazer, porque vai encontrar laços. Afinidade, né? Na afinidade. Sim. Né? Se essa afinidade estiver no campo das ilusões, estiver no campo, né, daquilo que são prazeres imediatos, você pode, então, também acabar se arriscando a caminhos difíceis, certo? Mas esses encontros, eles são plenamente possíveis e o tempo todo eles acontecem. Sim, as duas coisas, né? Agora, como é que a gente sente essa familiaridade que a gente está falando nessas relações difíceis e lidar com ela, porque tudo que é bom e que é fácil pra gente é fácil. A palavra mesmo já diz, né? Que o que é bom a gente gosta e é fácil. É fácil gostar de quem a gente gosta. É muito fácil. É muito fácil até, né? Mas não tá aí, talvez... O que é bom sempre é fácil, né? Como é que é isso quando os caminhos, essas pessoas que a gente reencontra na dificuldade... E para poder tornar fácil, né? Não sei se é possível tornar fácil esse caminho. Mais fácil, pelo menos, né? Ou mais fácil, pelo menos. Eu acho que se esse reencontro, ele existe dentro de uma circunstância que a espiritualidade superior, que Deus entende que é proveitoso para o seu aprendizado e, portanto, para a sua evolução, né? Você vai ter que encarar isso como a oportunidade de construir em você as virtudes da compreensão, da compaixão, muitas vezes. Sim. Daquela virtude fácil de ser conquistada, que é a paciência. Pensei que você ia falar do perdão também. Essa é aquela que vem no final de tudo, né? Virtudes fáceis de serem conquistadas. Como é que você vai conquistar a virtude do perdão com aquele que não te faz mal algum? Como é que você vai trabalhar o exercício do perdão se você só for conviver com quem te é prazeroso, proveitoso, quem combina com as suas ideias, quem combina com as suas ideias de forma absoluta? Então, é claro que no processo evolutivo nós teremos que naturalmente, porque isso vai acontecer
de maneira natural, que conviver com o difícil. Sim. Porque é ali onde estão as construções. Então, aí entram todos os ensinamentos de Jesus. Não tem como separar das... Nós estamos aqui num bate-papo descontraído, né? Tentando não trazer a religião de uma forma complexa, de uma forma complicada, né? Ou de uma forma que seja... ostensiva, é boa palavra, né? Mas não tem como nós evitarmos de dizer que a solução, de novo, está na possibilidade do comportamento melhor que a gente vai adquirir a partir dos ensinamentos de Jesus. Sim, né? Isso sempre. Isso. E aí transformar aquilo que é ruim em algo melhor, né? Ou o convívio de alguém que nos é muito difícil conviver, mas da nossa parte, pelo menos, fazer o suficiente para que aquilo se torne minimamente melhor, pelo menos. Sim, e ele sempre vai dizer, isso. Não é fácil, mas é simples assim. Mas é simples assim, isso, e é né? assim que a gente Porque deve aí conduzir. entra sempre a questão da perseverança, né? Da determinação e de fato, crer neste caminho, né? Sim. Porque eu costumo muito perguntar para as pessoas, você crê em Jesus? Né? Porque as pessoas dizem, eu acredito em Jesus. Ora, mas acreditar em Jesus é assumir aquilo que ele diz e aquilo que ele fez como uma verdade. Ou então, tem alguma dificuldade nessa... E tentar praticar aquilo, né? Isso. Porque senão você fala... efetivar, né? Sim. Porque senão simplesmente fica mesmo como um ídolo, fica como algo à parte. Sim. Né? E também se colocar numa posição de que não é capaz. E é totalmente Exatamente. capaz de fazer isso. Bom, então o passado que a gente tem com essas pessoas, ele define toda essa relação que virá para essa vida agora? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Porque as né? coisas todas, como falamos, podem... Nós diríamos que ele é somente condição de reconhecimento no reencontro. Se ele é positivo, se ele é negativo, em que campo está dessa afinidade. Agora, o desenrolar disso vai depender de novas decisões, né? E das novas construções que você já tenha feito e daquilo que você pretende daqui para diante. E uma coisa que é importante é o que a gente consegue, de fato, aproveitar dessas oportunidades que são colocadas, tanto as boas quanto as ruins, para que a gente não torne oportunidades boas que são colocadas na nossa esfera, agora no nosso caminho, e transformá-las em algo ruim, assim como a gente tem que tentar fazer com que esses reencontros, que ao nosso ver são ruins, né? Porque a gente não quer passar pela dor e pelo sofrimento, mas eles são reencontros para a evolução. Então, que a gente consiga pegar esses encontros também e transformá-los em bons encontros. Minimamente produtivos com o aprendizado necessário que a gente precisa passar. Para isso, a gente precisa estar cada vez mais próximo do comportamento de Jesus. E que são comportamentos, de fato, simples. Né? A gente tem a dificuldade da execução, mas se é possível que alguém tenha feito isso na Terra e Jesus o fez, nós também somos capazes. O que nos limita é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, né? O nosso egoísmo. É o nosso egoísmo, o nosso medo. Tudo isso, né? A falta de fé, enfim. Mas o recado nessa mensagem é que é possível fazer, só que a gente tem que desejar também. Você quer ver o exemplo dessa situação? Quando Jesus diz no Sermão da Montanha, entre outras coisas, que os mansos herdarão o reino. Se são os mansos que herdarão a terra, né? Por que nós somos tão truculentos? Por que ainda somos tão bélicos? Por que nós agimos dessa forma? Né? Então veja como é simples. É simples. Não, e todos os precisamos ensinamentos estar atentos, estão lá, né? É o que de fato nós somos desatentos. Sim. Não, e todos os ensinamentos estão lá, né? Isso. O que você fala
é uma coisa importante também. Se você quiser encontrar qualquer resposta para a sua aflição, para a sua dúvida, para a sua dor, para o seu conhecimento sobre a vida, sobre qualquer coisa, Não há nada leia o Evangelho. que não esteja em Que Jesus. Não há nada que não esteja lá. Nada, absolutamente nada. Todas Pode as buscar respostas qualquer questão. As pessoas podem mandar qualquer questão para nós. Está lá. Estará em Jesus. A resposta estará. Uhum. Ele não deixou absolutamente nenhuma margem para dizer o que eu faço nessa situação. Uhum. Com Jesus nós sabemos exatamente qual é o comportamento que nós Sim. temos que ter para vencer aquilo. Todas as respostas estão lá. Todas, absolutamente todas. Sim. É o código mais perfeito que a gente pode encontrar nessa terra. Ele é o cara, né? Ele é o cara. Bom, então a gente está chegando já no finalzinho de mais um podcast, Bate-Papo no Jardim, uma conversa sobre a vida, sobre essas dificuldades, sobre o nosso crescimento espiritual, enfim, sobre as nossas dúvidas sobre esse mundo. E eu faço convite aqui para você seguir o nosso podcast, para você indicar, para você deixar sua dúvida, fazer um comentário sobre o podcast de hoje, falando sobre essas sensações, desses reencontros que a gente tem, né, sobre esse déjà vu que a gente chama. Todas essas afinidades que a gente encontra durante a nossa vida, você pode deixar aqui. E mais, você pode ainda dizer sobre que assunto você quer que a gente fale aqui no podcast, com a visão espírita, com o que a gente puder contribuir. A gente vai estar aqui no nosso bate-papo entre amigos no jardim. Então, você é bem-vindo e até o próximo episódio. Legal. Tchau, muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau.